Fala galera, vamos chegando aqui para mais uma aula, descendo nesse nosso túnel. Não é do tempo não, mas é da biologia. Opa! Chegando aqui para mais essa aula e nós estamos na aula 14.1. Nós vamos falando aí, né, já algumas aulas anteriores sobre as substâncias orgânicas, cada uma delas com uma funcionalidade dentro do nosso organismo e para todos os grupos de seres vivos, né? A gente viu aí todas as suas funcionalidades, falamos também da água, das propriedades da água, dos sais minerais. Então, tudo que existe e que consumimos, né, vai fazer parte, então, de um componente químico para uma função dentro do nosso organismo. E, normalmente, esse sincronismo de substâncias que acontece dentro do nosso corpo, dentro dos processos químicos, ele envolve o metabolismo e vão fornecer a energia necessária para que as nossas atividades vitais sejam mantidas e aí a gente consiga estar interagindo com outras formas de vida. Tudo bem, então? Vamos começar a nossa aula? Joga lá no nosso quadro, aula 14.1. É isso aí. Componentes orgânicos da célula. Nós vamos estar falando agora sobre os carboidratos. Tudo bem? Aula 14.1. Carboidratos. O que seriam esses carboidratos, né? Então vamos aqui. Quando a gente fala, galera, de carboidrato, a mulherada, né? A mulherada já fica ligada. Por quê? Que quando você está em uma restrição alimentar, uma dieta, normalmente é recomendado que você faça sempre um acompanhamento com um profissional, um nutricionista, né? Mas tem gente que fica aí, né, querendo fazer as coisas pela beirada, fugindo aí do profissional que vai realmente te passar as informações devidas e aquilo que você deve perder ou ganhar. Mas muita gente fica aqui, na busca incessante de se livrar dos carboidratos. Por quê? A gente vai conhecer a função dele e as propriedades do carboidrato e vai ver que existem tipos diferentes, tá? E que cada um deles podem constituir estruturas no nosso corpo, ter funções no nosso corpo que realmente podem contribuir para o ganho de peso, tá? Mas ele não é esse vilão também não. Eu acredito que o vilão somos nós mesmos, né? Porque tudo que a gente faz em excesso, seja correr demais, tem gente que, eu tenho que correr. Correr demais também faz mal, tá? Não dormir ou dormir demais também faz mal. Comer muito também. Comer muito carboidrato, obviamente, assim como todos os outros alimentos. Você tem que comer tudo com moderação e sempre um equilíbrio nessa sua alimentação. Tudo bem? Então vamos lá para os nossos carboidratos. Olha lá. Bom, o carboidrato, ele é vamos lá. Em uma simples caminhada ou corrida ao ar livre, nossos músculos estão realizando um trabalho. E para que esse trabalho seja exercido ou ele seja efetuado quando nós caminhamos ou quando nós fazemos aquela corridinha saudável, né? Nós precisamos de quê? Energia, tá bom? Energia. Essa energia, ela é necessária para que o processo de oxidação das moléculas, né, que vão fornecer essa energia sejam liberadas, tá? Então, aqui nós estamos mencionando um tipo de carboidrato que é o mais conhecido. Desde que você entrou no universo da ciência, você já ouve falar dessa substância que é a glicose.
A glicose, ela é produzida dentro de um processo metabólico realizado pelos seres autotróficos. Lembram deles? Pois é, todos aqueles que têm clorofila, os vegetais, as algas, certo? Então, essa substância orgânica, ela é um processo resultado aí do metabolismo fotossintético dos vegetais. Tudo bem? E aí, para que a energia liberada nas reações químicas, nas ligações químicas, seja disponibilizada para o nosso corpo, no caso dos músculos, para que eles estejam bem oxigenados e ativados para nos permitir essa corrida, eu preciso quebrar essa molécula. Então, quebrando essa molécula, eu disponibilizo o que a gente chama de adenosina trifosfato, que é o ATP, que é uma molécula extremamente energética, tá bom? Então vamos lá, os principais fornecedores de energia são os nossos carboidratos. Então, de acordo com a sua necessidade metabólica, tá? Deixa eu vir aqui pra gente se olhar. Olha aqui. Você dá uma olhadinha aí na sua turma, né? Existem dentro da sua turma pessoas que podem estar com um pouquinho a mais de peso ou pessoas que estão abaixo desse peso ou pessoas que estão medianamente bem. Estar acima do peso, estar abaixo do peso não quer dizer que você seja uma pessoa que tem algum problema de saúde. Mas o nosso ponto de atenção quando a gente vai fazer alguma dieta, alguma restrição alimentar, é para que haja essa saúde. É para que haja, né, esse entendimento de que eu preciso manter a minha máquina em bom funcionamento. E uma das formas é a alimentação. Aquilo que vai nutrir o seu organismo a partir da sua alimentação, certo? Então, os carboidratos, eles são fonte primária de energia. Se o seu foco é perder peso em um percurso menor, aí existem aquelas dietas, né, que vão ali tentar querer tirar todos os carboidratos para ver um resultado maior. Mas depende muito das suas atividades. Uma pessoa que treina, que pratica um esporte, um esportista, né, um maratonista, ele tem que ter o equilíbrio disso, porque é a fonte primária de energia. Quando as nossas células, elas precisam de uma carga a mais de energia, elas vão correr para onde? Para as nossas células que vão estar quebrando a glicose, que é esse carboidrato. Então é a fonte inicial. Só vai haver necessidade de recorrer a uma segunda fonte ou uma terceira fonte, proteínas e lipídios, quando eu não tiver disponibilidade de glicose. O nosso organismo é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Então eu só vou recorrer a essas fontes terciárias, secundárias e terciárias quando eu não tiver essa disponibilidade, que é muito difícil, né? Porque praticamente todos os alimentos que nós consumimos, nós vamos obter aí a quantidade de carboidratos. Vamos seguindo? Olha lá. Os carboidratos, ou também chamados de glicídios, são substâncias orgânicas fundamentalmente compostas de... Preste atenção e anota isso aí, tá bom, meus amores? Ó, carbono... eu não gosto dele, eu gosto desse aqui. Carbono, hidrogênio e oxigênio. O que identifica uma molécula orgânica é a presença do carbono ligado ao hidrogênio, tá bom? Então, para que essas substâncias elas estejam disponíveis no nosso ambiente, no nosso organismo, nós vamos estar ingerindo alimentos, né, diferentes. E aí, esses carboidratos vão apresentar uma classificação de acordo ao tamanho da molécula desse carboidrato. Então, olha aqui pra gente. Existem 3 classificações. Os carboidratos que são classificados como monossacarídeos, os oligosacarídeos e os chamados de
polissacarídeos. Então, 3 classificações existem para diferenciar os carboidratos, as moléculas, né, de glicídios, de acordo com o seu tamanho. Então, as menores vão ser chamadas de monossacarídeos, as medianas oligosacarídeos e as extensas de polissacarídeos. A princípio é isso aí, a grosso modo, tá bom? Agora a gente vai falar de cada um deles. E aí vamos frisar nessa aula quais são os monossacarídeos mais importantes e o que mais a gente vai precisar ter o conhecimento para fazer aí as nossas avaliações e uma avaliação externa também, tá bom? Então bora lá. Os monossacarídeos são carboidratos, o que, gente? Simples, de fórmula molecular. Olha lá o Czinho, o H e o O. Então, uma molécula orgânica vai ter que ter carbono, hidrogênio e oxigênio, tudo bem? E o Nzinho aqui do lado, ó, vocês estão visualizando? Ó, esse Nzinho pode ser no mínimo 3 ou no máximo 8. Isso referente ao número de carbono na molécula que nós estamos nos referindo, tudo bem? São os verdadeiros açúcares solúveis em água. De que nós estamos falando, galera? Nós estamos falando dos monossacarídeos. Então, eles são os classificados, identificados como os verdadeiros açúcares e eles todos são solúveis em água, tá bom? E, de modo geral, eles têm esse sabor mais adocicado. Quem são eles, professora? Olha lá. A gente vai identificar inicialmente nesses carboidratos a presença e o quantitativo de carbono. Existe de menor número de átomos de carbono que são chamados de trioses. Por quê? Porque eles têm apenas 3 átomos de carbono. Os biologicamente mais conhecidos são formados por 5 átomos de carbono, por isso são chamados de pentose, e os formados por 6 átomos de carbono, chamados de hexoses. Tudo bem? Vamos então conhecer quem são essas pentoses, quem são esses monossacarídeos com 5 átomos de carbono, chamado aí, identificado então como pentoses. Então aqui você talvez possa ficar aí na dúvida, meu Deus, onde é que é isso? Como é que tá isso? Onde é que eu vou encontrar isso? Né? Tá dentro do nosso corpo? Tá no ambiente? Aonde? Então, a pentose, esse monossacarídeo com 5 carbonos, vai estar presente dentro das nossas células. Quem são eles? A gente tem o RNA e o DNA. Você já ouviu falar deles, né? Pois é, estão dentro das nossas unidades celulares e têm função importantíssima para o processo reprodutivo, para a síntese de proteínas, tá bom? Mas, quando a gente fala de RNA, a gente está falando, depois a gente vai mostrar a estrutura molecular deles para diferenciá-los. Nós temos aí uma ribose, que é um açúcar, que é um carboidrato, tá? E no DNA nós vamos ter a desoxirribose, certo? E por isso que a gente chama de DNA de ácido desoxirribonucleico. E o RNA de ácido ribonucleico, tá bom? Ambos vão ter um papel biológico e são fonte primária para a constituição dos nossos ácidos nucleicos, que é o RNA e o DNA, que são substâncias orgânicas que a gente está falando sobre elas, tudo bem? Então, DNA e RNA são os exemplos celulares que nós temos de monossacarídeos com 5 átomos de carbono, como vocês conseguem visualizar aqui. Tudo bem? Aqui a gente está mostrando a estrutura dele, né, molecularmente falando, para que você consiga diferenciar. Então, quando a gente fala de DNA e RNA, deixa eu colocar aqui. Canetinha. RNA e o DNA. Ó, a ribose, ela vai ser essa estrutura que é o açúcar, tá bom?
Então, no RNA, eu tenho a molécula de RNA, ela é formada por um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada, que pode ser citosina, guanina, tá? E nós vamos ter o DNA, também formado por um grupo fosfato, pela pentose e por uma base nitrogenada. Então, o que constitui esses ácidos nucleicos são essas três estruturas. Mas o que está diferenciando aqui é a presença desse açúcar, que é a ribose e a desoxirribose. A diferença do DNA para o RNA é a ausência de um átomo de oxigênio na ligação desse carbono aqui. Tá bom? Então, quando há essa perda, por isso ele chama de desoxirribose, ele vai perder esse oxigênio, ok? Mas lá pra frente a gente vai falar um pouquinho mais dessa molécula estrutural. Vamos lá. E aí a gente vai falar agora, os dois eram pentoses. Agora nós vamos falar de hexose, ou seja, 6 átomos de carbono. E aqui a gente tem a nossa querida e famosa glicose. C6H12O6, tá? Vocês têm que começar a se familiarizar. Tem gente que fala muito da substância, mas não lembra do componente químico. Então, numa prova, pode ser que a molécula não esteja escrita lá glicose, mas vai colocar a estrutura, C6H12O6. Você vai ter que identificar. Ou pode estar qualquer outra estrutura molecular lá, e aí você vai identificar e ele pergunte lá se na questão tem uma substância orgânica ou não. Como é que você vai identificar? Tem a molécula, se a molécula tiver carbono, hidrogênio e oxigênio, ela é uma substância orgânica. Simples assim, tá bom? Então, o papel biológico da glicose. Ele é o principal fornecedor de energia para o trabalho celular. Então, tudo que as nossas células precisam para estarem ativas é o quê? A glicose. E essa glicose ela vai ser quebrada dentro do processo lá que nós temos para a respiração celular. Ela é a base para a formação da maioria dos carboidratos mais complexos, produzida por quem? Pelos vegetais, através do processo fotossintético. E vai ser encontrada no sangue, no mel e nos tecidos vegetais, tá certo? Então, ela vai estar no sangue por causa do processo de ingestão dos alimentos que vão estar disponibilizando essa molécula orgânica. Outra substância também com 6 átomos de carbono é a frutose, tá? Fornece para a célula, ela também fornece energia. Como a gente está falando de carboidrato, todas elas, como a gente falou inicialmente, são fontes primárias de energia, tá bom? Aqui a gente está falando somente da diferença da questão da quantidade de carbono, podendo ser chamado de pentoses ou hexoses, tudo bem? Então, a frutose ela é encontrada principalmente em frutos doces e também no esperma humano, certo? Isso aqui são as fontes originárias desse tipo de monossacarídeo. E aí a gente também tem a galactose. Então, glicose, frutose, galactose são exemplos de hexoses. E aí a gente mostra para vocês onde elas estão presentes para que você comece a se familiarizar numa questão que vai contextualizar alguma situação e que você precisa fazer essa identificação. Então, se está falando ali de frutose, vai ter que estar ligado, né, normalmente a disponibilidade de uma fruta, né, que você esteja ali no meio, no enredo da questão. Galactose, também papel energético, né, encontrada no leite como componente do disacarídeo lactose. Quem sofre com mal, né, de deficiência da lactose, a pessoa não consegue digerir, né, esse disacarídeo, que é a lactose. E aí, normalmente vai precisar fazer uso de algumas medicações para tentar driblar isso, porque o mal-estar ocasionado pela intolerância à lactose
é bem acentuada, dependendo do grau, né? Porque tem pessoas que sentem apenas um desconforto intestinal, outras pessoas, de fato, elas não conseguem, começam a evacuar e às vezes vomitar, enfim, tá bom? Mas vamos seguindo aqui. Agora nós vamos falar dos oligosacarídeos. Lembra que os monossacarídeos são as moléculas menores. Os oligosacarídeos, eles vão ser formados por 2 até 10 monossacarídeos, tá? Essa união vai ocorrer pela saída de uma molécula de água, processo de desidratação para cada ligação entre os monossacarídeos. É isso mesmo. Olha aqui para mim. Você vai ter vários monossacarídeos e esses monossacarídeos, eles podem fazer ligações químicas, estabelecer ligações químicas. E quando esses monossacarídeos se unem, vai ocorrer aqui no processo que está descrito de desidratação, perda de água, para que essa união, essa junção, essas ligações ocorram. E para cada ligação entre essas substâncias orgânicas vai ter um nome. Eu preciso que você fique bem atento a isso, tá bom? Então aqui vai ter um nome específico, que nós estamos falando de quem, gente? Dos carboidratos, que podem ser chamados de quê? Glicídios. Fica a dica, olha lá no quadro. Então, olha só. Cadê a nossa imagem? Tá aqui. Então, na imagem eu consigo visualizar os 2 monossacarídeos, tá? Os 2 monossacarídeos. Perfeito? Eles estão ali com a ligação OH, né? E aí, olha aqui para baixo, o que foi que aconteceu? A perda de água, tá aqui, a perda de água e a formação de uma molécula de água e apenas um oxigênio ligando agora os 2 monossacarídeos. Como eu perdi água e eu consigo fazer essa união, eu tenho uma ligação glicosídica. Por que glicosídica? Porque estamos falando de monossacarídeos, nós estamos falando de carboidratos, que também são chamados de glicídios. Então, ligações glicosídicas, tudo bem? O prefixo oligo deriva do grego e quer dizer pouco. Aí eu lembro dos oligoquetas, lembram? Vocês vão ver ainda lá no 2º ano. Os oligosacarídeos mais importantes são os disacarídeos, ou seja, os 2 monossacarídeos unidos aí através dessa ligação que ocorre essa desidratação. Então vamos aos exemplos de oligosacarídeos mais frequentes, né, no nosso dia a dia. Então aí você tem a sacarose, a lactose e a maltose. Você lembra que a gente estava falando da galactose? Dá para não se perder aí nesses termos, né? A galactose, ele é um monossacarídeo, tá? Mas quando ele se liga, a galactose se liga, olha aqui, ó. Quando ela se liga à glicose, perfeito? Vai formar um disacarídeo, que no caso é a lactose. Ambos, os 3, vão ter poder energético. Disponibilizar energia para as nossas atividades vitais, tá bom? A sacarose, ela já vai ser a união da glicose junto com a frutose, certo? Então, quando eu junto, eu formo um disacarídeo chamado de sacarose. E quando eu uno 2 moléculas ou 2 monossacarídeos de glicose, eu vou formar a maltose. Onde essa sacarose pode ser encontrada? Na cana-de-açúcar, na beterraba. Eu detestava a beterraba. Detestava. Mas hoje em dia, gente, uma saladinha com a beterrabinha. Eita, coisa boa. Uma vitamina de beterraba com cenoura. Eita! Rapadura, não vejo mais com muita frequência, não sei aí na comunidade de vocês, mas aqui eu não vejo com tanta frequência assim não. Mas eu comia muito, minha avó comia muito
né? E aí a gente acabava comendo também junto com ela, porque ela comprava e a gente era curioso e gostava de comer. A lactose, então, vai estar presente ali no leite e a maltose na batata doce e também nos cereais. Tudo bem, gente? Então, monossacarídeos, oligosacarídeos, eles vão ter essa função biológica de fornecer energia, porque nós estamos falando de carboidratos, que são fonte primária. O que vai mudar aqui entre eles é a quantidade de carbono, a quantidade de união entre esses monossacarídeos, que aí vão se formar os oligosacarídeos ou o subsequente que a gente vai ver agorinha, e a disponibilidade dele em cada recurso alimentar, tá bom? Agora sim, nós vamos falar para aquelas mulheres, falar das moléculas mais extensas, que são chamados de polissacarídeos. Pois é, se nos oligosacarídeos nós temos 2, 3, 5 até 10 monossacarídeos unidos, né? Sempre lembrando das ligações glicosídicas, tá bom? Aqui nos polissacarídeos, acima de 10, né, monossacarídeos unidos, eu vou ter um polissacarídeo. Como o nome sugere, poli é um termo derivado do grego e quer dizer muitos, vários. São compostos macromoleculares, moléculas gigantes, galera, formadas pela união de muitas centenas de monossacarídeos. Olha aqui para mim. É interessante, né, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais da composição da nossa constituição e daquilo que é importante que eu preciso receber, que eu não consigo sintetizar naturalmente dentro do meu organismo, mas eu preciso de uma fonte externa, tá? E daqueles recursos que, como a gente está falando aqui dos polissacarídeos, moléculas, gente, com centenas. É muito grande. É igual o DNA, né? Se você pegasse e desenrolasse ali, quilométrico. Muito grande. Então, olha como é que nós somos complexos e fantasticamente elaborados, né? Vou dizer assim. Porque dentro de uma unidade celular que a gente não consegue visualizar a olho nu, precisa fazer uso de um aparelho, de um microscópio, eu consigo ter tantas moléculas extensas. Isso é fantástico, né? Quando a gente consegue ver isso e saber que cada uma delas tem uma capacidade de disponibilizar algo que vai nos manter vivos. E isso é muito importante. Joga lá no quadro. Os 3 polissacarídeos mais conhecidos dos seres vivos são... Vou fazer cair de novo. Eu gostei do caidinha dele, vai. Amido, tá? Quitina, glicogênio, celulose, tá? Então, esses 4 são os polissacarídeos mais conhecidos. Ao contrário da glicose, os polissacarídeos dela derivados não possuem sabor doce. Anota isso aí no caderninho, no seu caderninho, tá? Então, em relação aos polissacarídeos, eu não vou ter, tá, esse sabor adocicado, como estava presente lá nos mono. Tudo bem? E também eles não são solúveis em água, certo? Isso é importante a gente entender para saber a presença e a existência de onde cada uma dessas substâncias estão presentes. Quando a gente fala lá das proteínas, a gente tem que estar sempre atento ao quê? À elevação de temperatura, que elas podem se desnaturar, né? E aí, em relação aos carboidratos, existem aqueles que são solúveis e aqueles que não são solúveis em água. Tudo bem? E aí isso tem toda a relação com a presença e existência da quantidade e a disponibilidade deles no ambiente e também dentro do nosso organismo, certo? Então aqui nós temos o amido, a quitina, o glicogênio e a celulose. Vamos falar, né, de cada um deles então.
O amido, nosso famosinho amigo amido, é um polissacarídeo de reserva energética presente em onde? Nos vegetais. Galera, não quero isso aqui. Ó, eu vou falar... Ah, mas você está repetindo, mas eu tenho que falar e tenho que frisar isso bem. Presta bem atenção. Amido. Ela é uma reserva, é uma fonte energética de quem? Dos vegetais. Isso é danado para ser cobrado. Em prova, os meninos se confundem todinho. Deixa eu vir aqui no quadro. Aqui, ó. Cada ser vivo, ele precisa ter uma estocagem, ou seja, ter uma reserva. Para quando acontecer alguma situação inesperada, ele ter esse recurso disponível. É igual a você, né? Ou os seus familiares. A gente trabalha, o ideal, nem sempre que a gente consegue fazer, mas o ideal dentro de uma família é que essa família tenha um recursozinho reservado para uma situação de calamidade mundial, para uma situação inesperada mesmo, um fato, né? Sei lá, a morte de algum parente, que a gente sabe que hoje em dia, o processo para nascer e para morrer, tudo tá caro. Então, tudo isso tem um gasto. A gente está falando gasto de dinheiro, mas dentro de cada organismo vivo tem as mesmas necessidades. Tem hora que eu estou aqui precisando, por exemplo, eu estou me movimentando, estou trabalhando, estou fazendo minhas coisas diariamente. Só que se eu precisar sair de casa um pouco atrasado, dormir um pouquinho demais, né? E aí meu transporte seja o coletivo, né? O ônibus. Sair atrasada, aí eu vou chegando perto da parada, estou ali caminhando. Vi o ônibus, aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar olhando, esperando ele passar, eu tenho um horário para chegar, né, no trabalho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou correr. Eu estava esperando, eu acordei já dizendo assim, eu vou dar aquela corridinha. Não! Mas para eu correr, eu vou precisar de quê? Da minha reserva, porque a minha célula não estava preparada para aquilo. Mas em questão de segundos, ela disse, opa! Corre, pega tudo que está disponível aí. E a primeira fonte de energia são os carboidratos. Ela vai atrás das unidades celulares e joga tudo para o músculo porque eu estou precisando imediatamente, urgentemente daquela energia. Certo? Assim mesmo é quando a gente vai fazer aquelas provas, né? Sabe aquelas provas tensas? Lembro da faculdade que a gente passava 3 horas, 4 horas, numa questão, meu Deus, era muita coisa, né? Tem prova que você sai estafado. Você consumiu muita energia. Os teus neurônios, tudo precisa de energia, gente. Então, é um gasto. E esses carboidratos são essa fonte, são o que vão estar disponibilizando isso. Então, a gente está falando disso aqui porque nós estamos falando da reserva. Para os vegetais, seres autotróficos, a reserva energética quem é? Amido. Tá aqui, ó, o nosso amigão. A batata inglesa é uma fonte, tá? Fonte desse carboidrato, desse amido, dessa reserva, porque eles já estão ali armazenando, estocando. Tudo bem? Pode abrir a tela. Além da batata, nós temos o arroz, que tem gente que já quer abolir. Meu Deus, eu tenho que parar de comer arroz. Mas, gente, um arrozinho com alho é top demais. Mandioca são alimentos repletos desse amido, armazenado pelo vegetal e consumido em épocas desfavoráveis pela planta. Então, nós utilizamos como alimento, tá certo? Mas elas são um ser vivo. É um ser vivo. E ele faz o quê? Estoca. Cada tipo de vegetal vai ter um processo. Vai ter aqueles que vão frutificar, vai ter aqueles que vão ter desenvolvimento das suas raízes, dos caules, e aí podem armazenar, né, esses carboidratos. E aí vão servir para nós e para outros seres vivos como fonte riquíssima desse carboidrato.
Os pães e bolos que comemos são feitos com a farinha de trigo, também rica em amido. O próximo é o nosso glicogênio. Agora, preste atenção aqui. Nós falamos da reserva energética dos vegetais. Agora, nós vamos falar das reservas energéticas dos animais. Então, o glicogênio é essa fonte de estocagem, tá? Ele vai armazenar e tem um órgão específico que é no nosso fígado, certo? No nosso organismo, a síntese de glicogênio vai ocorrer no fígado, a partir de moléculas de glicose. Logo, fígado de boi e fígado de galinha são alimentos ricos em glicogênio, porque é lá que nós estocamos esse carboidrato. Precisou, recorre de lá. Numa situação de escassez, eu senti fome, eu vou lá e como alguma coisa. Eu estou num lugar onde eu não tenho alimento disponível, eu vou recorrer à minha fonte de reserva, ao glicogênio. Vai acabar, porque depende do momento que eu ficar, do tempo que eu ficar sem ingerir um alimento, também vai ser consumido. E aí sim nós vamos recorrer, as nossas células vão dizer assim, acabou todo o estoque de reserva energética de carboidrato, de glicogênio. Falando da fonte animal. Eu vou precisar de outras fontes. Aí vai para os lipídios ou passa para as proteínas, tá bom? Celulose é o polissacarídeo de um papel estrutural, certo? Isto é, participa da parede das células vegetais. Poucos seres vivos vão conseguir digerir, entre eles alguns micro-organismos que habitam o tubo digestivo de certos insetos, no caso dos cupins, e dos ruminantes, bois, cabras, ovelhas e os veados. Então, a celulose é ao contrário dos demais que funcionam como fonte de energia, tem um papel estrutural, porque ele vai estar presente na parede das células vegetais. Tudo bem? Quitina é um polissacarídeo de função estrutural encontrado em grandes proporções na natureza. Pode ser encontrado em vários organismos, sendo o principal componente da parede celular dos fungos. Nós acabamos de falar da parede celular dos vegetais, onde nós temos a presença da celulose. Tem que frisar e diferenciar bem, tá? Cada um deles. E aí, a quitina vai estar presente na parede celular, porque os fungos também têm parede celular, mas dos fungos, e também vão compor o exoesqueleto dos artrópodes, tá? E, muito curioso também, na rádula, que é aquela língua raspadora lá dos moluscos, né? Da lesma, do caracol, tá bom? Galera, então olha só, a gente consegue, a partir desta aula, formar, se você quiser, né, construir o seu mapa mental aí, fique à vontade para você identificar cada um desses componentes, né, dessas divisões, os monossacarídeos, os oligosacarídeos, os polissacarídeos, falando dessas funções energética, estrutural, a presença onde eu posso encontrá-los, tá bom? E não esquecer que eles têm essa classificação pelo seu tamanho. Então, isso quer dizer que vai depender da quantidade de carbonos presentes e das ligações glicosídicas que podem existir em cada um dessas moléculas que são as mais simples, os monossacarídeos. Tudo bem? Então, a gente vai parar aqui, mas a gente se vê na nossa revisão já já. Tchau!